Olá, estudantes, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre notação química e composição da matéria. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Capítulos desse modo. Capítulo 1, símbolos e fórmulas químicas. Capítulo 2, classificação, características e propriedades físicas de sistemas. Capítulo 3, separação de misturas de sistemas heterogêneos. Capítulo 4, separação de misturas de sistemas homogêneos. E capítulo 5, equações químicas. Primeiramente, a gente vai falar sobre o que estuda a química. A química estuda a constituição, as propriedades e as transformações das substâncias e materiais. As propriedades, por sua vez, podem ser medidas e têm relação direta com os usos que se fazem dos materiais, permitindo que eles sejam diferenciados um do outro. Exemplos de propriedades são a densidade e a temperatura de fusão. Já as transformações de uma substância ou material que uma substância ou material pode sofrer estão relacionadas com sua natureza estrutural. O que é uma substância? Substância é uma porção de matéria com propriedades constantes e bem definidas. Atualmente, é consenso entre os cientistas que toda matéria é constituída por átomos. Dessa forma, substâncias são formadas pela união de átomos do mesmo elemento químico ou de diferentes elementos. Agora nós vamos falar sobre linguagem química. As substâncias e suas transformações podem ser representadas por uma linguagem própria da química. Essa linguagem, além de sintetizar a comunicação de fenômenos que envolvem substâncias, permite a transmissão de informações precisas para quem a conhece. Símbolos e fórmulas. O estudo da química envolve três aspectos básicos: fenômenos, teorias e modelos e representações. Fenômenos estão relacionados com os aspectos macroscópicos da matéria, o que podemos sentir e medir. Teorias e modelos são criados por cientistas para explicar fenômenos observados. E representações estão relacionadas à linguagem própria da química. Representação atômica por meio de esferas. As substâncias podem ser representadas por meio de esferas. No futuro, estudaremos que essa representação está baseada no modelo atômico de Dalton. Classificação, características e propriedades físicas de sistemas. Propriedades físicas da matéria. As substâncias apresentam propriedades que podem ser observadas e medidas sem que ocorra alteração em sua composição química. Essas propriedades são conhecidas como propriedades físicas. Alguns exemplos são massa, volume, densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Principais estados físicos da matéria. Na natureza, um corpo pode ser encontrado em três estados de agregação de suas partículas: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as partículas estão organizadas em posições fixas, com movimentos de rotação e vibração. Já no estado líquido, as partículas possuem maior grau de liberdade, também apresentando um movimento de translação. Por fim, no estado gasoso, as partículas estão desorganizadas e praticamente separadas, com intensos movimentos de rotação, vibração e translação. Agora a gente vai falar sobre mudança de estado físico. Aqui a gente tem a água em seus três estados: sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Quando a gente aquece o gelo, ele se transforma em água por meio da fusão. Quando a gente aquece a água, ela se transforma em vapor, a partir da vaporização. Quando a gente pega um gás e transforma ele em líquido, isso se chama condensação e é feito por meio do resfriamento. E quando a gente pega o líquido e transforma ele em sólido, que se chama solidificação, que também acontece por resfriamento. E tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido, nós chamamos de sublimação, como é o caso do gelo seco, que passa do seu estado sólido diretamente para o estado gasoso. Agora nós vamos estudar a composição dos sistemas. Aqui existem a classificação das substâncias em substância simples ou substância composta, e além disso, a gente tem a classificação da substância pura ou mistura. Substâncias simples são aquelas formadas por um ou mais átomos de um único elemento químico, como o O2, o H2 e
enfim, esses elementos que se encontram em estado gasoso. Geralmente é isso mesmo. Lembrando que também tem o ozônio, por exemplo, que é formado apenas pelo oxigênio, e com certeza existem outros exemplos. E dentre as substâncias compostas, elas são aquelas formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos, como é o caso da grande maioria dos elementos, como a água, como ácidos, como muitas bases também. A gente tem muitos exemplos de substâncias compostas. Agora a gente vai diferenciar uma substância pura de uma mistura. Então, o que vocês têm que lembrar? Quando o sistema for formado por uma única substância, ele é considerado uma substância pura. Já quando o sistema for composto por duas ou mais substâncias, ele é considerado uma mistura. Agora nós vamos aprender sobre as curvas de aquecimento, que é basicamente uma diferença gráfica entre a substância pura e entre a mistura. A substância pura vai aumentar sua temperatura quando ela está no estado sólido, no líquido e no gasoso. Porém, quando ela está nesse intermediário entre sólido e líquido e gasoso, a temperatura permanece constante, diferentemente da mistura, onde mesmo que a variação da temperatura seja menor nesses intermediários, ainda existe uma variação e a temperatura não é constante. E existem dois tipos especiais de mistura, onde um desses intermediários apresenta temperatura constante. No caso, na eutética, a temperatura constante acontece na fusão e na azeotrópica, a temperatura constante acontece na ebulição. Agora nós vamos aprender o conceito de sistemas homogêneos e heterogêneos. É bem tranquilo de aprender. Basicamente, o sistema homogêneo é aquele que apresenta uma única fase, ou seja, tem um aspecto uniforme e contínuo. A água e o ouro são sistemas homogêneos porque eles aparentam ter somente uma fase, mesmo que isso não seja verdade no caso do ouro, porque ele não contém apenas um elemento, porque muitas vezes ele é misturado com outro metal para apresentar uma maior resistência. E já um sistema heterogêneo é aquele que apresenta mais de uma fase, ou seja, não possui um aspecto uniforme, é descontínuo. Por exemplo, aqui a gente tem água com serragem, que claramente é um sistema de duas fases, e aqui a gente tem um tipo de rocha, que claramente apresenta diversas fases em sua composição, configurando um sistema heterogêneo. Agora a gente vai aprender sobre separação de misturas de sistemas heterogêneos. Nós teremos 9 exemplos aqui. A catação é um processo manual que pode ser realizado em lixões e em diversos tipos de separações, onde você só precisa usar suas mãos para separar uma coisa da outra. Já na tração magnética é necessário um grande ímã para atrair os metais, ou até mesmo um ímã pequeno, caso você queira atrair pequenos metais e separar eles de outra substância. A atomização, agora, é o processo onde os grãos menores de farinha conseguem passar pela peneira e os maiores ficam depositados aqui. E ela é muito usada na confeitaria e talvez até mesmo para obtenção de certos alimentos, porque é bem útil tanto a tamisa quanto a peneira. A ventilação é uma técnica onde espécies de grandes ventiladores acabam separando uma coisa da outra. E eles podem ser muito utilizados em fábricas que usam a laranja como matéria-prima, por exemplo. A decantação consiste no líquido mais denso se separar do líquido menos denso a partir dessa torneira, onde, por exemplo, a água se separa do óleo porque, devido à sua densidade, ela chega ao recipiente antes do óleo. E quando toda a água já estiver dentro do recipiente, ele pode ser retirado para que o óleo seja deixado aqui ou colocado em outro recipiente. Agora, a levigação utiliza uma suave corrente d'água para remover o sólido de menor densidade, deixando os sólidos de maior densidade. Nesse caso aqui, ele está sendo utilizado para obtenção de ouro em um garimpo. Agora, a flotação consiste
nessa adição de água para separar uma substância da outra. Por exemplo, nesse caso a gente tem a água separando essa serragem da areia, formando 3 fases. Uma depositada aqui no fundo e outra aqui flutuando. E a outra que é a água aqui no meio. E na dissolução fracionada, por exemplo, a gente tem sal mais areia e com a adição de água, o sal vai se dissolver na água e vai sobrar apenas areia, configurando 2 fases aqui. E como é dissolução fracionada, se você quiser separar a água do sal, é necessário fazer um processo de evaporação. Agora, a filtração é muito simples e muito utilizada tipo para fazer café, onde você utiliza um feltro de papel e água quente para que os grãos menores junto com a água quente possam escorrer e os grãos maiores fiquem depositados no filtro. Agora a gente vai falar sobre 4 tipos de separação de misturas de sistemas homogêneos. Primeiro nós temos a destilação simples e a destilação fracionada. Depois a gente tem a fusão fracionada e depois nós temos a cromatografia. Então vamos começar. A destilação simples consiste no processo que separa um sólido de um líquido. Então, a partir do aquecimento, o sólido evapora, condensa e é depositado em outro aparelho, como o Erlenmeyer, enquanto o componente sólido fica aqui. Na destilação fracionada, que é um pouco mais complexa, nós teremos 2 líquidos misturados e a partir das diferenças de temperatura de ebulição, é possível vaporizar aqui um líquido e fazer com que esse líquido venha para o Erlenmeyer e depois de desligar isso, esse bico de Bunsen, por exemplo, se a gente tiver água e álcool, como o álcool tem uma temperatura de ebulição menor que a da água, o álcool pode vir para o Erlenmeyer e quando estiver se aproximando da temperatura de ebulição da água, a gente desliga o bico de Bunsen, para ter certeza que aqui vai ter só água e aqui vai ter só álcool. Já na fusão fracionada, a gente vai ter 2 líquidos que estão misturados. Então, a partir do aquecimento é possível separar eles, como é o exemplo do enxofre e da areia. Com o aquecimento, o enxofre vira líquido e a areia continua sólida. Então, dá para depositar o enxofre líquido em outro recipiente e deixar a areia sólida nesse aí, para separar os dois. E a cromatografia é uma técnica bem simples, onde o principal tipo de cromatografia é a cromatografia em papel. Na cromatografia em papel, a partir da que você coloca um pigmento, uma mistura de pigmentos aqui no papelzinho e um solvente adequado aqui embaixo, a gente pode ver que o mais solúvel vai descer mais rápido que os outros, então vai indo por ordem de solubilidade. É possível separar então do mais solúvel para o menos solúvel, e no caso nós temos 4 pigmentos separados. Agora a gente vai aprender sobre equações químicas, especialmente transformações de matéria, e depois a gente vai aprender sobre equações químicas em si. Então vamos lá, que é bem tranquilo. Primeiro a gente vai estudar as transformações da matéria. O que vamos estudar agora é que a matéria pode sofrer transformações e que qualquer uma dessas transformações pode ser classificada em físicas ou químicas. A classificação de uma transformação da matéria em física ou química é realizada com base nas observações feitas em diferentes instantes e nas propriedades da substância. A transformação física é uma transformação onde não há alteração da natureza da matéria. De modo geral, a gente pode dizer que nas transformações físicas, a forma, o tamanho, a aparência e o estado físico podem mudar. Porém, a constituição da substância não sofre alterações. E vale dizer que as principais transformações físicas são as mudanças de estado físico, ou seja, a sublimação, a condensação, solidificação, a fusão e a ebulição. E a transformação química
é uma transformação onde ocorre a formação de substâncias com propriedades diferentes das substâncias iniciais. Um exemplo de transformação química é quando pregos de ferro são expostos ao ar atmosférico e, após certo tempo, se forma uma substância de cor avermelhada chamada ferrugem. A formação da ferrugem acontece devido à reação química entre o ferro, o gás oxigênio e o vapor d'água presente no ar. Agora vamos ver sobre equações químicas. As reações químicas são representadas por meio de equações químicas. E basicamente nessas reações a gente tem que indicar os reagentes e depois de uma setinha os produtos. Um exemplo de equação química é o peróxido de hidrogênio, gerando aqui a água e o oxigênio. Agora o balanceamento de uma equação química consiste em igualar o número de átomos de cada elemento químico presente nos produtos. O recurso utilizado para isso é posicionar números inteiros, denominados coeficientes estequiométricos, na frente das fórmulas das espécies químicas, estejam elas nos produtos ou nos reagentes. Método das tentativas. Existem várias formas de fazer o balanceamento de uma equação química. Geralmente, o modo mais usado é o método das tentativas, que pode ser dividido nas seguintes etapas. Etapa 1, atribuir o coeficiente 1 à substância com maior número de átomos. Etapa 2, a partir da substância com coeficiente 1, determinar os coeficientes de outras substâncias. E etapa 3, como os coeficientes devem ser números inteiros, se algum coeficiente obtido for fracionário, multiplicar todos os coeficientes por um número apropriado para eliminar as frações. Um exemplo é o gás hidrogênio mais o gás oxigênio gerando a água. Então a gente pode notar que a água no caso aqui, é a substância que possui maior número de átomos. Então a gente coloca o coeficiente 1 na frente. Então, para balancear, a gente pode ver que nós temos 2 átomos de hidrogênio em um lado, então a gente precisa de 2 átomos de hidrogênio desse lado, colocando o coeficiente 1. E como nós temos um átomo de oxigênio desse lado, a gente vai precisar de 1 também. Então, a gente vai ter que multiplicar por meio. Só que como os coeficientes estequiométricos têm que ser números inteiros, para que o meio se transforme em um número inteiro, a gente vai precisar multiplicar todo mundo por 2. Então, a gente vai ficar com 2 átomos de hidrogênio gasoso, uma molécula de oxigênio gasoso e 2 moléculas de água. E aqui era átomo também, gente. Foi mal pela pequena confusão. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, deixem seu comentário e até o próximo vídeo. Um beijo e tchauzinho!